Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Fechando bem a nossa semana, lendo aqui as palavras de Paulo aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Vivamos de acordo com o que já alcançamos, esquecendo das coisas que já passaram, prosseguindo para o alvo, avançando para as coisas que estão adiante. Para avançar adiante, para prosseguir o alvo, nós precisamos deixar para trás as coisas que para trás ficaram. Isso é tão óbvio, né? Isso é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Que muitas vezes os dias vão passando e nós vamos nos esquecendo até daquilo que é óbvio e deixando de viver os propósitos de Deus. Um certo homem, irmãos, ele tinha um problema muito sério, que ele estava gradativamente perdendo a sua memória. Foi ao médico ver o que estava acontecendo, perdendo a memória assim tão rapidamente, e após um exame bastante minucioso, o médico disse que uma operação, uma cirurgia, poderia resolver esse problema e até reverter seu quadro clínico, restaurar a sua memória. Porém, no entanto, essa cirurgia implicava num risco muito sério, num problema sério. Poderia acontecer que um nervo poderia ser atingido durante a cirurgia para recuperar a memória, e este homem, cirurgia tão delicada, ele poderia ficar cego, perder a visão, viver uma cegueira total. E aí então o médico levou esse questionamento, esse grande dilema ao paciente, O que você prefere? Você prefere ter a sua visão ou a sua memória? Porque com a cirurgia você pode ter a sua memória de volta, mas também pode perder a visão. Então a questão é, o que você prefere? Memória ou visão? O médico perguntou. E o homem pensou por um tempo, mas não muito tempo, por um pouco tempo, e respondeu: eu prefiro minha visão, porque eu prefiro ver para onde estou indo do que me lembrar de onde eu estou. É isso, irmãos. Importa mais para onde estamos indo do que de onde nós viemos. Algumas boas memórias são tão importantes, é tão bom a gente tê-las, guardá-las, relembrá-las. Outras memórias já não são tão boas. Por que ficar remoendo essas coisas do passado? Por que ficar se lembrando das cabeçadas que você deu pela vida fora, das burradas que você cometeu, dos erros que você cometeu, do tempo que você perdeu? O que isso acrescenta na sua vida? O que isso acrescenta na sua história, sendo que o mais importante é o que está por vir? E quantas vezes as pessoas não enxergam o que está por vir, o que está adiante delas, porque estão olhando para trás, estão utilizando mais o retrovisor do que o para-brisa? Na nossa maturidade cristã, que é algo que nós devemos buscar, o aperfeiçoamento, a maturidade cristã, nós devemos entender que Deus está trabalhando para desenvolver em nossas vidas coisas que até então não conhecíamos. Deus está trabalhando em nossa vida para que tenhamos experiências até então desconhecidas por nós. Mas se você continuar olhando para trás, você não vai ver. Você não vai enxergar. A porta vai estar aberta bem diante dos seus olhos e você não vai ver, porque você está olhando para trás. Porque no passado era isso, no passado era aquilo, no passado era bom. No passado eu fiz isso de errado. Arrependa-se dos seus erros, conserte-se, converta-se de seus maus caminhos, mas agora olhe adiante, olhe para frente. Mais importante é o que está por vir do que aquilo que já passou, por mais importante inclusive que tenha sido. Nós não podemos nos esquecer do passado,
mas a gente não tem que viver nele, e muito menos continuar cometendo os mesmos erros do passado. Ou ficar pensando que a vida passada era melhor. Nada, irmão. Melhor é o que Deus tem preparado para a gente. Maior é o que Deus tem preparado para a gente. Se você não enxergou isso lá atrás, que venha enxergar agora, mas olhe para frente, olhe adiante de você. Pare de ficar remoendo, lambendo ferida, mexendo com coisas do passado, sabe? Deixando de viver o hoje e olhar adiante. Se confessamos os nossos pecados, eles são enterrados nas profundezas do esquecimento. Para que ficar trazendo à tona, à lembrança, coisas que não acrescentam nada de bom na nossa vida? E eu te pergunto, hoje, sexta-feira, manhã de sexta-feira, o que você prefere? O que você escolhe? Ver, viver o hoje ou recordar? Se você continuar olhando para trás, você não vai conseguir progredir espiritualmente. Se você continuar olhando para trás, você não vai conseguir viver os planos de Deus. Se você continuar olhando para trás, você não amadurece, você não sai do lugar. Entende isso? Ah, Gandra, mas eu perdi tanto tempo. Vai continuar perdendo tempo agora olhando para trás? Eu não tenho tempo a perder. E você? Eu tenho que olhar para frente. Porque, inclusive, não sei se adiante de mim eu terei os mesmos anos de vida que já tive até agora. Então eu tenho que aproveitar mais o que está por vir. Confiando em Deus, entregando a Ele o controle da minha vida, mas olhando sempre adiante. Desprenda-se do passado. Tire das suas costas esse grande peso do passado, de lembranças, sejam elas boas ou ruins. Olhe adiante. Siga adiante. Amém? Espero em nome de Jesus que você se liberte do passado. Espero em nome de Jesus que você possa desfrutar de uma vida com o Senhor, uma vida de novidade. Amém? Ore comigo. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Temos tanto que aprender dia após dia, Pai. Uma das coisas que precisamos aprender, amadurecer na fé, é o fato de que o melhor está por vir. É crer e viver acreditando que o melhor está por vir, porque agora o controle de nossas vidas está completamente entregue em suas mãos. Confiamos, prosseguimos para o alvo, porque o que está por vir, o que está diante de nós, é sem dúvida nenhuma mais valoroso, mais valioso, mais importante do que aquilo que já passou. Por mais que tenha sido importante, por mais que tenha me construído, melhor é viver o que o Senhor tem preparado para nós. Ajude-nos, Pai, a nos libertar dos pensamentos ligados a uma vida sem o Senhor, para que possamos viver intensamente, integralmente, inteiramente os seus planos e os seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.